Então, agora eu vou tratar da ilusão sobre o tamanho da Lua no horizonte. Nós avaliamos a Lua cheia nascente como muito maior do que a Lua cheia elevada no céu. Essa avaliação é intersubjetivamente válida, independentemente do contexto histórico e cultural que ela ocorre. A gente sabe que povos lá na antiguidade já relataram, tá, que a lua cheia nascente é maior do que a lua cheia elevada no céu. Tá? Existem muitas evidências antigas a respeito dessa percepção. Tá? Depois vou mostrar um livro para vocês de 288 páginas que trata, já posso mostrar ele agora aqui, tá? Esse livro de 288 páginas, ele trata só sobre a ilusão da Lua no horizonte. Tá? Essa aparência da Lua cheia ser maior do que no nascente, ser maior do que quando ela está elevada, trata-se de uma ilusão de ótica, pois o tamanho angular da Lua para um observador na superfície da Terra é sempre cerca de 0,5 graus. Tenho aqui uma figura mostrando, esquematicamente, a Lua nascendo próxima do horizonte. Se a gente medir cuidadosamente o tamanho angular, a gente vai ver que ele é praticamente o mesmo do que aqui em cima. Aliás, tem uma diferença, que depois eu vou falar. Tem uma pequena diferença quando passa daqui para cá. Tá? Entretanto, todos nós percebemos, tá, a lua cheia nascente como muito maior do que a lua elevada. Uma forma de testar que realmente isso é uma ilusão, é por fazer fotografias da Lua subindo no céu. Tá? E eu fiz, então, algumas fotos na Lua cheia de 20 de fevereiro de 2008. Tá? A minha câmera não tinha um zoom muito poderoso, eu usei o máximo recurso que eu tinha naquela câmera. Tá? Nesse dia houve um eclipse da Lua também. Tá? Por isso eu estava fotografando a Lua, porque eu também tinha interesse de fotografar o eclipse. Tá? Aqui vocês veem a primeira foto que eu consegui em Laguna, no litoral de Santa Catarina, às 18 horas e 40 minutos. Tá? A Lua nasceu um pouco antes, isso é horário de verão. Tá? A Lua nasceu um pouco antes, mas aqui é a primeira foto que eu consegui porque tinha nuvens, tá? E ela bem próxima do horizonte, estava praticamente encoberta. Aqui ela ainda está próxima do horizonte, tá? Mas ainda está parcialmente encoberta por nuvens. 10 minutos depois, tá? Ela está um pouco mais elevada no céu, tá? E aí já completamente descoberta. Tá? Às 21h05, outra foto e assim por diante. Essas fotos foram feitas todas nas mesmas condições de amplificação da câmera fotográfica, tá? Para poder ter condições de comparar essas fotografias. E se vocês compararem assim visualmente, vocês veem aqui, né, que os tamanhos são todos, se não idênticos, muito parecidos. Tá? Muito parecidos. Bom, entretanto, tá? Há alguns anos atrás, eu e um colega lá do Nordeste, o professor Alexandre Medeiros, andamos publicando um trabalho sobre a ilusão da Lua no horizonte, e o professor Alexandre Medeiros entrevistou 52 professores de ensino médio e universitário.
e constatou que 44 acreditavam que objetivamente o disco lunar se encontra aumentado quando a Lua está cheia, próxima do horizonte. Atribuíram esse suposto aumento a efeitos de refração da atmosfera. Ou seja, nessa concepção dessas pessoas, tá, a atmosfera atuaria como uma lupa, aumentando o tamanho angular do disco lunar. Tá? Que não aumenta, né, já mostrei nas fotos. Tá? Agora, essa concepção ela já aparece em Aristóteles, tá? Porque lá o Aristóteles está preocupado em explicar por que a Lua tem tamanho maior, né, no horizonte do que quando está elevada. Até porque, na concepção aristotélica, a Lua estaria numa órbita circular em torno da Terra, sempre igualmente distante. E se ela está sempre igualmente distante, ela tem que apresentar sempre o mesmo tamanho. Entretanto, as pessoas veem a Lua muito maior na hora que nasce. Né? Então, ele chega a falar, tá, de que essa ampliação se dá pela atmosfera. Ele não usa ainda a palavra refração, tá? Porque a palavra refração ela só aparece na história da ciência mais adiante. Foi o astrônomo Cláudio Ptolomeu, tá, lá pelo ano 100 depois de Cristo, tá, que foi além da explicação do Aristóteles e explicou a variação do tamanho aparente da Lua devido à refração da luz na atmosfera. A explicação de Ptolomeu foi fielmente repetida em vários textos medievais e mesmo posteriores. Tá? E está sendo repetida, conforme vocês podem ver pela pesquisa com aqueles 55 sujeitos, ela está sendo repetida até hoje. Tá? E foi o que apareceu, inclusive, no comentário, Cláudio. Eu não sei se chegaste a ver esse comentário, tá, numa das suas lives lá, onde uma pessoa comenta e diz isso, que ele achava que tivesse esse efeito, tá? que a atmosfera funcionasse como uma lente, tá? Uma lente. Então, a quase totalidade dos nossos professores entrevistados, tá? Eles acreditavam, né, que objetivamente, não que a Lua crescesse, né, porque objetivamente significa que tem um efeito óptico que amplia, né, que efetivamente amplia. Né? Mas isso é uma ilusão, tá? É uma ilusão de ótica, como a gente já viu naquelas fotos, e essa ilusão, ela é um instigante problema para a psicologia da percepção. E já adianto para vocês que até hoje nós não sabemos realmente as causas. Eu vou apresentar para vocês uma explicação, mas é uma das explicações para esse instigante efeito, tá? Todos nós, né, mesmo eu que estava fazendo as fotos lá e sabia que aquilo ali era uma ilusão, eu não consigo fugir dessa ilusão de ver a Lua muito maior na hora que nasce do que quando está elevada no céu. Tá? Na Idade Média, o estudioso árabe Ibn al-Haytham, tá, que ele também ele é conhecido pelo nome latinizado de Alhazen, tá? Foi o primeiro a afirmar que as variações no tamanho da Lua que se eleva é uma ilusão. Esse sujeito, lá na Idade Média, afirma que aquilo ali é uma ilusão. Tá? Não se sabe como ele chega a essa conclusão, mas se sabe que o Alhazen observou a Lua em câmaras escuras, com orifício. E aí se aventa a possibilidade de ele ter feito observações com a câmara escura
né, da Lua próxima do horizonte e depois da Lua elevada. E se ele fez isso com uma câmara escura, ele vai ver que o tamanho que a Lua aparece lá na parede da câmara escura é o mesmo. Tá? Mas a gente não sabe se realmente foi assim, mas ele já fala que esse fato é uma ilusão. É no século XVII, tá, que os cientistas acabaram por confirmar que, de fato, a gente tem que o tamanho aparente da Lua, quando se eleva, praticamente não se modifica. Tá? Então, é a partir do século XVII que esse problema se torna um problema não mais da física, mas um problema da psicologia da percepção. Tá? A gente tem uma forma de testar essa ilusão, tá? Fazendo o seguinte, tá? Se a gente tiver um pequeno disco, uma moeda, tá? Pequena, e quando a lua cheia nasce, afastar essa moeda o suficiente do olho para que ela cubra perfeitamente a lua, tá? Nós podemos repetir essa operação com a lua elevada no céu. E se alguém fizer isso, ele vai ver, tá, que a posição que esse pequeno disco, que essa pequena moeda está do olho, é o mesmo, é exatamente a mesma distância. Tá? Isso mostra que nós estamos tendo na retina a mesma imagem, tá? Mas nós avaliamos essa imagem de forma diferente. Essa é a ilusão sobre o tamanho da Lua. Tá? Eu até deixo aqui como um questionamento para quem está assistindo, tá? Eu tenho aqui duas moedas, tá? Uma moeda de R$ 1 e uma moeda de 10 centavos. Tá? Qual seria a moeda entre essas duas aqui que eu, estendendo o meu braço a distância máxima que eu consigo, que é menos de 1 metro, tá? E eu consigo cerca de 80 centímetros. Qual dessas duas moedas cobriria a Lua cheia nascente? Tá? E surpreendentemente, gente, é o seguinte, porque alguém pode achar, eu uma vez levei para a sala de aula diversas moedas e fiz essa pergunta para os alunos, e algum aluno até me disse que precisava um pires para fazer essa cobertura, que a lua nascente tinha que ser coberta com um pires, tá? E a resposta para essa questão aqui é que essas duas moedas são grandes demais para fazer isso. Tá? Elas são grandes demais para fazer isso. Tá? Porque essas moedas, elas têm diâmetro maior do que quando eu posiciono a 80 centímetros, elas têm diâmetro angular maior do que o diâmetro angular da Lua. Tá? Se alguém quiser fazer esse teste, tá? Ele vai buscar não uma moeda, tá? Porque talvez ele não encontre uma moeda suficientemente pequena. Tá? Porque essa moeda deveria ter cerca de 0,8 centímetros de diâmetro para cobrir a lua cheia nascente. Mas ele pode, né, se o sujeito não está preparado com esses pequenos discos, ele pode fazer uma coisa mais simples: agarrar a lua quando nasce e depois quando está elevada no céu. O simples fato de agarrar a lua na nossa frente já coloca em xeque a nossa ilusão, porque surpreendentemente a gente agarra a lua com um afastamento muito pequeno entre os dois dedos. Tá? O experimento de encobrir a lua, tá? Ele funciona melhor com o dedo mindinho em máximo afastamento. Tá? Aí a gente consegue já cobrir a lua cheia nascente e depois quando ela está elevada no céu. Tá?
Então, a forma de mostrar que isso é uma ilusão é fazendo fotos. Tá? Essas aqui são fotos antigas que eu fiz em 2006, quando ainda tinha uma câmera fotográfica muito pobre. Era uma das primeiras câmeras, a minha primeira câmera digital. Depois, né, em 2008, eu já tinha essa câmera mais sofisticada, que eu consegui essas fotos melhores, tá? E agora eu vou discutir uma outra coisa para vocês. Na verdade, quando a Lua se eleva no céu, ela aumenta um pouco de tamanho. Porque quando eu vejo a Lua nascente, tá? Aqui nós temos duas representações, tá? A Lua nascente e a Lua no zênite, tá? O observador, ele está cerca de um raio terrestre mais próximo da Lua, tá? Quando ele passa dessa posição para essa aqui. E, portanto, a Lua cheia, quando se eleva no céu, surpreendentemente, ela aumenta uma parte em 60 aproximadamente, tá? Quando a nossa percepção é de que ela diminui. Tá? Ok? Tá? Agora, isso pode ser testado se a gente tiver, naquelas fotos que eu fiz, as fotos não têm resolução suficiente para fazer esse teste. Mas o Diego de Bastiani fez o teste, tá? Com uma lua cheia próxima do horizonte. Tá? Aliás, quando ela está próxima do horizonte, essa é uma outra discussão bem interessante, que hoje eu não vou poder fazer aqui, é por que a Lua muda de cor quando ela se eleva. Tá? Essa aqui é a Lua cheia próxima do horizonte. E depois a Lua cheia elevada. E dá para ver nessas duas fotos, tá? Que a Lua cheia elevada é um pouquinho maior do que a Lua cheia nascente. Tá? Essa diferença não é perceptível a olho nu, não é perceptível naquelas fotos que eu fiz, mas é perceptível com um telescópio. Tá? Então, isso aí é surpreendente, porque a Lua, inclusive, aumenta um pouco de tamanho quando se eleva no céu. Os efeitos de lente atribuídos à atmosfera, isso é o poder da atmosfera de variar o tamanho angular do disco lunar, para quem observa da superfície, é muito pequeno, pois a refração do ar em relação ao vácuo difere da unidade apenas no quinto algarismo significativo. Tá? Então, não existe esse efeito de amplificação. A gente pode demonstrar isso teoricamente, tá? Por um modelo muito simples, tá? Em que a gente considera a atmosfera como um dióptero esférico e mostra que o poder de divergência desse dióptero esférico é muitíssimo pequeno. Tá? A única coisa que a atmosfera consegue fazer é um pequeno achatamento no diâmetro vertical. Aliás, eu discuti esse achatamento do diâmetro vertical, tá? do Sol, e isso vale para a Lua também, né? Em outra live. Tá? E, além disso, a atmosfera joga a Lua um pouquinho mais para cima do que ela se encontra efetivamente. Esse é o efeito da atmosfera. Aqui vocês veem uma superlua, né, nascendo, né, ela está próxima do horizonte, porque ela tá um pouco acima dos edifícios, tá? E aqui se nota o efeito do achatamento. Né? Tá aí o efeito do achatamento. Eu impus uma circunferência com um diâmetro igual ao diâmetro horizontal da Lua nessa foto. Na verdade, quando eu vejo essa Lua aqui tocando o edifício, na verdade, a Lua já está toda encoberta pelo edifício. Tá? Esse é um outro efeito da refração. Tá? A refração faz um desvio que é
muito aproximado, igual ao próprio diâmetro da Lua, de 0,5 graus. Tá? Então, quando alguém vê a Lua começando a nascer, ou melhor, quando alguém vê uma Lua, por exemplo, na beira do mar, recém-saída da água, né, tocando praticamente a superfície da água, né, lá no horizonte, tá, ele sabe que, na verdade, a Lua está abaixo ainda do horizonte. Esse é o efeito da refração. Tá? Aqui eu tenho uma outra foto mostrando o efeito da refração no Sol. Isso aqui não é a Lua, é o Sol. Tá? Bom, e agora a questão da explicação. Aqui nós temos o livro da Ellen Ross e do Cornelis Plug, de 288 páginas, só tratando da ilusão. Ela tem uma série de estudos históricos a respeito da ilusão da Lua, mostrando como lá no passado as pessoas viam da mesma forma. Portanto, essa é uma ilusão porque algumas ilusões elas dependem do contexto sócio-histórico em que elas estão acontecendo. Essa ilusão, ela parece ser motivada por alguma coisa na nossa psicologia profunda e que não é afetada por esse contexto sócio-histórico. Por exemplo, a Ellen Ross, eles pegaram um célebre desenhista dos anos 30 na Inglaterra, em que esse sujeito ele faz reproduções daqueles vilarejos, né, lá no interior da Inglaterra. Tá? E aqui está aparecendo, isso aqui é para ser a lua cheia nascente. Tá? Pois eles se deram o trabalho de localizar essa rua, tá? E fotografaram no momento em que a lua cheia aparece. Aqui a imagem não é boa, deixa eu mostrar aqui, ó, tá? Sim. Eu pintei aqui porque isso aqui é uma digitalização de imagens que estão no livro, tá? Então elas não ficam muito boas. Aqui vocês veem o tamanho em que a câmara fotográfica registra a Lua. Ou seja, esse sujeito que é capaz de reproduzir quase que fotograficamente toda a paisagem que está aqui, ó, conforme a gente pode comparar, tá, o restante da paisagem que ele está, ele não consegue fugir da ilusão. Tá? Ele representa uma lua cheia maior do que efetivamente ela se apresenta no céu. Tá? Bom, portanto, não há dúvidas que a nossa avaliação intersubjetivamente validada de que a Lua no horizonte nos parece muito maior do que quando está elevada no céu é uma ilusão. E essa ilusão ocorre não apenas com a Lua, mas igualmente com o Sol e com outros objetos que passam por diferentes elevações no céu. Tá? Essa ilusão é perceptível, por exemplo, em constelações que são vistas num primeiro momento próxima do horizonte e algumas horas mais tarde elevadas no céu. As pessoas avaliam a distância entre as mesmas estrelas como modificadas. Tá? Então, essa ilusão ela não vale só para Sol e Lua, mas vale para outras coisas que se vê no céu. Tá? É no árabe Al-Yazen que encontramos a primeira tentativa de explicação para a ilusão sobre o tamanho da Lua. Tá? Quer dizer, ele reconhece que é uma ilusão e ele tenta dar uma explicação. E essa explicação que ele dá tem relação com uma outra ilusão. Tá? A ilusão de que nós estamos embaixo de uma abóbada, tá? E daí vem a ideia dos terraplanistas do domo, tá? Porque isso é muito forte. Essa ilusão
de que a gente está por baixo de uma abóbada. Mas quando se pergunta para as pessoas sobre essa abóbada, tá? De um modo geral, as pessoas dizem que essa abóbada ela está muito mais afastada na direção do horizonte do que na vertical. Tá? E isso o Aliazen chama de ilusão sobre o achatamento da abóbada celeste. Ou seja, a abóbada celeste não seria uma abóbada com as mesmas dimensões na horizontal e na vertical. Ela seria achatada, tá? Ela seria achatada. E então eu vou mostrar agora uma outra ilusão que depois combinada com a ilusão sobre a ilusão do achatamento da abóbada celeste, ela nos dá uma explicação, tá, para a ilusão sobre o tamanho da Lua, que é a célebre ilusão de Ponzo. Tá? Eu mostro aqui para vocês. Eu obtive essa fotografia no piso da minha cozinha. Tá? Eu coloquei lá um carretel de linha, tá? E depois eu recortei o carretel de linha daqui, colei aqui e colei aqui. Tá? E nós temos a ilusão de que esse carretel aqui é maior do que esse. Tá? Por que a gente tem essa ilusão? Porque essas linhas convergentes, né, e que na verdade são linhas paralelas, né, no piso da minha cozinha, mas que na foto aparece como linhas convergentes e também aparecem como linhas convergentes na minha retina, quando eu olho diretamente para o piso da cozinha, tá? Essas linhas serão convergentes lá na minha retina. Tá? Então, o fato dessas duas linhas estarem se aproximando, tá, nos induz a pensar que esse carretel aqui está mais próximo do que esse aqui, do que aquele lá. Quando, na verdade, isso aqui é tudo plano, gente. Os três carretéis, eles estão objetivamente à mesma distância, porque eles estão em cima da tela do computador. Ou eles estão em cima da imagem fotográfica, que é uma imagem bidimensional. Mas nós temos a sensação de uma terceira dimensão aqui. Né? Essa terceira dimensão sugerida por essas retas paralelas. E aí, como a gente avalia que esse carretel está mais próximo do que aquele lá, nós não conseguimos escapar da ilusão de Ponzo, tá? De imaginar que esse carretel é maior do que esse aqui. Tá? Depois, se alguém tiver dúvida, pode pegar e levar para o Photoshop essa minha foto e fazer o teste. Recorta aqui e cola lá. Tá? Deixa eu mostrar uma outra... uma outra foto legal que eu fiz. Tá? Que é essa aqui, lá no mesmo lugar. Tá? Eu tenho canecas iguaizinhas. Tá? Estou fazendo até propaganda aqui para Nescafé. Tá? Era uma época que o Nescafé dava essas... Professor, eu sou patrocinado pela NASA. A NASA que patrocina. Tá bom. Então, eu coloquei duas canecas, tá? Eu coloquei as canecas em cima do piso, tá? E agora eu pergunto para vocês o seguinte: dessas três canecas aqui, ó, essa e essa, qual delas é a maior? Tá? A resposta se eu basear na minha percepção, tá? Eu enxergo essa aqui como menor do que essa e menor do que essa aqui. Tá? O que eu fiz nessa fotografia? Essa fotografia tem Photoshop. Tá? Porque essa fotografia eu fiz com duas canecas apenas. Tá? Uma posicionada aqui na frente e outra lá atrás. Aí depois eu recortei essa caneca aqui, ó, tá? com o Photoshop. Tá? Eu recortei a caneca daqui, larguei ela aqui e larguei ela aqui. Tá? E nós
não escapamos da ilusão de Ponço, tá? Da ilusão de Ponço, que avalia essa caneca aqui como como menor do que aquela lá, porque, de novo, nós estamos impondo uma terceira dimensão, tá? Uma terceira dimensão que até existe lá no piso da minha cozinha, mas que não existe aqui na tela do computador ou na imagem que a câmera fotográfica capta. Ou mesmo nas imagens que nós temos na retina. Então, segundo uma teoria bem aceita, a ilusão sobre o tamanho da Lua depende da ilusão sobre o achatamento da abóbada celeste, tá? Que é essa ilusão de que a abóbada é achatada. E aí, então, eu mostro um diagrama aqui para tentar explicar como é que é, para tentar dar a explicação. Tá? É o seguinte, gente, a Lua, ela transita em relação ao observador, que observa a Lua se elevando no céu, ela transita sempre a mesma distância do observador. Tá? Na verdade, essa distância até encurta um pouquinho, tá? Mas aqui vamos tomar como se fosse a mesma, porque esse encurtamento é de uma parte em 60, tá? Então, a trajetória real da Lua, tá? Em relação ao observador, é uma circunferência. Entretanto, a trajetória presumida para a Lua é uma trajetória na abóbada celeste. E a abóbada celeste é achatada. Ela é achatada. Então, quando eu tenho a percepção ao mesmo tamanho angular da minha retina, mas eu vejo uma coisa mais próxima, eu digo, bom, essa coisa tem tamanho menor do que se eu tiver a mesma imagem na retina com essa coisa mais afastada. Não sei se conseguiram entender o que está se propondo aqui. Quer dizer, nós, de maneira subconsciente, tá? Fazemos alguma coisa como um cálculo, tá? Para avaliar o tamanho das coisas. Tá? Aliás, gente, nós avaliamos os tamanhos das coisas não pelo tamanho das imagens que nós temos na retina. Tá? Isso é evidente. Porque senão eu teria que acreditar que o meu amigo que está se aproximando, tá? Eu estou esperando o meu amigo lá num determinado local, na ponta de um corredor, e de repente eu vejo o meu amigo lá na outra ponta do corredor. Tá? E ele vem se aproximando de mim. E a imagem na minha retina vem crescendo. Entretanto, eu não acredito que o meu amigo esteja crescendo quando caminha pelo corredor. Porque nós avaliamos o tamanho das coisas, tá? Através também de uma distância que a coisa está de nós. Tá? Não é só pelo tamanho da imagem na retina. Tá? Porque se a gente fosse avaliar só pelo tamanho da imagem na retina, tá? A gente teria que acreditar que o leão distante é um gatinho. Tá? É um gatinho. E como ele é um gatinho, eu não preciso correr. Porque de um gatinho eu não corro. Tá? Ok? Então, eu tenho que ser capaz, né? E aí isso aí já é uma explicação evolutiva para essa capacidade que está intrínseca nos nossos mecanismos de percepção, tá? Porque se eu avaliar o leão como sendo um gatinho, quando ele se aproximar de mim e eu perceber que não é um gatinho, que é um leão, aí talvez já seja tarde, eu não tenho mais tempo para escapar e vou morrer, e quem tivesse com esse mecanismo perceptivo, né, morreria, não sobreviveria, não deixaria descendentes, né, e essa coisa acabaria desaparecendo. Tá? Então, essa é uma das explicações. Tá? É uma das explicações, mas, na verdade, esse é um problema ainda em aberto na psicologia da percepção. Porque essa explicação, ela tem um problema sério, que é o seguinte. Tá? Quando a gente olha a lua nascente de costas, olhando pelo meio das
pernas, tá? Isso não é qualquer pessoa que consegue fazer isso ainda, tá? Mas pessoas jovens podem olhar a lua cheia nascendo, aí ele se vira de costas e olha a lua cheia através das suas pernas, e essa ilusão desaparece. Tá? Assim como ela desaparece também quando a gente olha a lua cheia nascente através de um tubo. Quem não tiver um tubo, pode fazer um tubo com a mão e olhar através desse tubo. Tá? E aí a gente não tem mais aquela ilusão de uma lua gigante junto do horizonte. Mas, na verdade, se isso é assim, isso se constitui num problema para a explicação que eu dei para vocês. Tá? Então, vejo, hoje ainda tem artigos sendo publicados em psicologia da percepção, tratando da ilusão sobre o tamanho da Lua no horizonte.